Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, a Massologia da Química. Hoje nós contamos com a presença ilustríssima do professor Luiz Marsola, que está aqui conosco, e eu quero convidá-lo a apresentar para nós nesse dia o tema da nossa aula de hoje. É com você, professor. Fala, coração, tudo bom? Quero agradecer aqui a acolhida do amigo Crisósteres. Esse aqui é o nosso canal Massologia da Química. Eu sou o professor Marsola. Hoje nós iniciamos o estudo sobre soluções. Então, curte aí esse vídeo, comenta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Aqui a gente vai desvendar todos os segredos da química. Bora para a aula! Bora para a nossa aula então, coração. Inicie então o nosso estudo sobre soluções, falando sobre concentração das soluções. E a gente precisa entender direitinho o que são soluções, coração. Então, como definição, soluções são misturas homogêneas. E a gente vai procurar entender então o que são esses termos. A primeira coisa é a gente saber o que significa mistura. Então, uma mistura é uma combinação de duas substâncias. Então, se nós perguntarmos assim, quantas substâncias nós temos que ter para que haja uma mistura? Então, para que haja uma mistura, eu preciso ter, no mínimo, duas substâncias, dois componentes dentro desse sistema. Beleza? Então, quando eu tenho uma combinação de dois ou mais componentes, de duas ou mais substâncias, nós temos o que nós chamamos de mistura. Agora, para que isso seja considerado uma solução, não basta que haja simplesmente uma combinação de duas ou mais substâncias. É necessário que essas substâncias, ao interagirem entre si, formem uma única fase. Então, quando nós temos uma mistura, uma combinação de duas ou mais substâncias que formam uma única fase, nós temos o que nós chamamos de solução. Que coisa linda, coração. Que maravilha, coração. Que maravilha, coração. Então fica conosco aí, compartilha, já vai logo curtindo aí o nosso vídeo, que aqui a gente vai desvendar todos os segredos daqui, meu coração. Vamos junto, vamos junto. E você pode se perguntar: como assim uma única fase? Sistemas que possuem uma única fase são aqueles em que você olha para o sistema e você vê que só tem uma fase. Sensacional. Então é aquele sistema em que você olha e vê uma coisa só, tá? Não vê partes diferentes. Tá? Quando você olha, por exemplo, para um copo com água gaseificada, você percebe que ela possui bolinhas de gás. Então ali você consegue ver, visualizar mais de uma fase, que aquele sistema possui mais de uma fase. Né? Quando você coloca um copo com água e coloca sal e vai misturando e colocando mais sal, você vai perceber um momento em que aquela quantidade de sal não conseguiu se dissolver totalmente naquela quantidade de água. Né? Isso também é um conteúdo de química que nós vamos estudar futuramente. E aí vai sendo formado então naquele sistema mais de uma fase, que é a parte líquida, aquela parte sólida. Então, misturas homogêneas, você precisa saber que são aquelas que são constituídas de uma única fase. Você misturou os componentes e eles formaram uma única fase, você consegue ver uma única coisa. Essa é a característica de uma mistura homogênea. Vamos dar nome agora específicos, nomes próprios, nomes técnicos para os componentes que formam esta solução, porque nós temos o seguinte: nós temos aquele componente da solução que vai proporcionar a dissolução. Aquele que proporciona a dissolução, aquele que está em maior quantidade nesta solução é chamado de solvente. Então, nós temos um nome importante, uma definição importante dentro de uma solução, que é a ideia de solvente. Solvente é aquele componente que vai estar em maior quantidade, coração, dentro de uma solução. Essa é uma informação importante para você. E é ele que vai proporcionar a dissolução das substâncias. Tá? Eu quero dar como exemplo para você a água. A água é, sem dúvida, o principal dos nossos solventes que existem na natureza, tanto que ela é considerada como o solvente universal. É considerada como solvente universal porque ela consegue dissolver a maioria das substâncias que estão na natureza. Tá? Agora eu quero chamar sua atenção para um detalhe que nós vamos encontrar em desafios, quando nós pegarmos questões, tá? Lemos aí questões que envolvem soluções.
Nós precisamos saber que o principal solvente nas soluções é a água, sem sombra de dúvida. Mas também cuidado com uma coisa. Não existe um solvente único. Então, a água não é exclusivamente o solvente das soluções. Tá certo, coração? Então, aqui a gente está revelando para você todos os segredos da química. Coração, vai curtindo aí, coração, essa videoaula. Às vezes eu me sinto Smigol. Às vezes eu estou misturando aqui com o Crisóstomo, não sei quem é que está falando aqui. Sensacional. Compartilha aí, tem muita gente precisando saber aí, coração, desses mistérios, desses segredos da química. Para muita gente, química é um grande mistério, coração. Então ajuda esse cara aí, ajuda esse rapaz, essa moça aí, compartilha esse vídeo com ele, tá certo? Vamos lá. Então veja só, então a gente tem muitos outros solventes. Vou dar um exemplo para você, o próprio álcool é um solvente, o éter, né? Quando a menina tá lá, ela fez lá o esmalte dela, esmalte da unha, fez a unha, tá com o esmalte lá. Ela fez de manhã, de tarde, ela já tá ruindo, coração. Entendeu? Então ela tá vendo que é para tirar para outro dia ela fazer de novo o mesmo processo, que ela ama fazer isso. E aí o que ela faz, coração, para tirar lá o resto que ela não conseguiu comer com a unha? Ela usa a cetona. Cetona, coração, é um solvente, né? É um solvente ali que é muito utilizado, então, para esse tipo de processo, né? Como é que vai entender? Nunca vamos entender essa situação, coração. Continuando, então. Então, deu para você entender que solvente é aquela substância dentro da solução que está em maior quantidade. Vamos passar agora para a definição de soluto. Qual é a definição que nós temos de soluto, coração? Então, soluto é aquela parte, como você já deve ter entendido, se o solvente é o que está em maior quantidade, o soluto é aquele que vai estar em menor quantidade dentro da solução. Então, aquela parte, aquele componente que está em menor quantidade na solução, que vai ser dissolvido, que vai sofrer a dissolução, tá? É ele que vai ser dissolvido dentro da solução. Esse cara recebe um nome específico, especial. Vamos chamar a partir de hoje de soluto. Então, para que você possa ter essa intimidade aí, então, com o nosso conteúdo sobre concentração das soluções, fazendo essa preparação, essa base, entendimento aqui, o segredo do nosso entendimento, coração, de tudo que a gente vai estudar, tá na nossa base, tá bom? Então, fortalecendo a nossa base, você precisa saber bem o que é um soluto, o que é um solvente, tá? Um dos desafios que você vai encontrar quando pegar uma questão para resolver sobre soluções, concentração das soluções, tudo que envolve soluções, é saber exatamente quem é soluto, quem é solvente dentro de uma solução, tá certo? E nem sempre isso é uma tarefa fácil. Para que a gente está dividindo todos os mistérios da química, tá? Compartilha esse vídeo, coração. Comenta aí o que você está achando, comenta aí o que você já entende sobre esse conteúdo. Vamos lá. Então, soluto é aquela parte que está em menor quantidade. E é ele que vai ser, então, aí dissolvido, sofrer a dissolução na solução. Muito bem, a gente vai falar agora sobre a parte de classificação, então, de uma solução. Existem muitas formas de você classificar uma solução. Esta classificação que nós vamos fazer agora é baseada no estado físico do solvente, tá certo? Então vamos lá. Quando você analisa o estado físico do solvente de uma solução, você pode classificar uma solução de três formas. Você pode ter uma solução sólida, uma solução líquida e uma solução gasosa, tá? Vamos analisar cada uma delas agora. Uma solução sólida é aquela em que o solvente, como nós vimos aí, está no estado sólido. Então, se o solvente está no estado sólido, significa que o componente em maior quantidade, que é o solvente, está no estado físico sólido. Tudo bem, coração? Então, como exemplo, nós podemos citar aqui para você o ouro 18 quilates. Ó. Aí, aqui a gente mostra na hora. Mas, olha aqui comigo. Veja aqui que o ouro 18 quilates é uma solução, é uma combinação de substâncias em que o estado físico daquele que está em maior quantidade é sólido. E veja, o ouro 18 quilates não é uma substância pura, coração. Você precisa saber disso, tá? Então, o ouro 18 quilates é uma combinação de basicamente três substâncias. O ouro, a prata e, em alguns casos, o cobre para modificar e melhorar a coloração desse material, dessa substância, o ouro 18 quilates. Certo, coração?
Então, mas você precisa saber que entre essas três substâncias, entre esses três componentes, aquele que está em maior quantidade é o ouro. Então, se ele está em maior quantidade, ele é classificado como solvente dessa solução. E se ele é sólido, esta solução é classificada como uma solução sólida, coração. A cama dessa. Eu tô demais em química já, coração. Tô demais em química já. Tá certo? E a outra forma, então, de nós classificarmos essa solução é como uma solução gasosa. Tá? Vamos falar da gasosa, então. Então, uma solução gasosa, como você já deve ter entendido, é aquela solução em que o estado físico do solvente é um gás, né? É gasoso. Então, como exemplo, a gente pode citar o ar. Então, o ar é o exemplo de uma solução gasosa, em que eu tenho ali uma combinação de várias substâncias, entre elas gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, água no estado de vapor e muitos outros gases, né? Mas quem está em maior quantidade nesta solução, cerca de 78% do ar, coração, é feito de gás nitrogênio. Se essa substância, então, está em maior quantidade, né? Ele é considerado solvente. Se é uma substância gasosa, então esta solução é classificada como uma solução gasosa. Veja o detalhe, coração. Pode ser que eu tenha aí nesta solução partículas de poeira, por exemplo, no ar nós temos partículas de poeira que estão no estado sólido, né? Então, mesmo estando no estado sólido, perceba que quem ainda está em maior quantidade é o gás nitrogênio. Então, essa solução continua tendo um solvente gasoso, por isso ela continua sendo classificada como uma solução gasosa. Sensacional, né? Nossa terceira possibilidade seria uma solução líquida. Uma solução líquida é aquela que vai ter uma combinação de substâncias, tá certo? Mas o solvente vai estar no estado líquido. Essa é a principal das soluções, por isso que eu deixei ela por último, coração, tá? Então, nós estamos cercados de soluções, dependemos muito de soluções líquidas, tá certo, coração? Então, uma solução líquida, por exemplo, pode ser um soro fisiológico, né? Então, perceba que o soro fisiológico ele é constituído por água e NaCl, que é o cloreto de sódio, num percentual de 0,9%, né? Então, de cada 100 ml de água de soro fisiológico, você tem, então, ali há cerca de 0,9 gramas de NaCl, cloreto de sódio, tá certo? Então, nós temos aí uma combinação de duas substâncias, né? E quem está na maior quantidade é o meu solvente, nesse caso, é líquido. Por isso essa solução é considerada uma solução líquida. Veja, coração, nós temos muitas soluções líquidas, tá certo? O álcool é o exemplo de uma solução líquida, né, coração? Em que você tem ali uma combinação de duas substâncias que são líquidos, tá? Mas quem está em maior quantidade ali é um líquido. Então, eu preciso que você tome muito cuidado com esse detalhe. Tá? Uma solução líquida, você pode ter ali combinação de líquido com sólido, de líquido com gasoso, não interessa. Líquido com líquido, tá certo, coração? Não interessa. O que você precisa saber é que uma solução líquida é aquela em que o meu solvente está no estado líquido, tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima, então. Nós chegamos aqui a um ponto importantíssimo do nosso conteúdo aí, que é esse entendimento sobre o que é uma solução, né? A constituição desta solução, os tipos de solução, e eu vou dizer para você que na concentração sobre soluções, nesse estudo sobre concentração de soluções, o tipo de solução que nós vamos utilizar são soluções líquidas, tá bom? Por isso que eu destaquei ela para você, por isso ela é tão importante para a gente, tá certo? Então, vamos trabalhar agora de todas as concentrações que nós vamos falar aí, você vai ver que nós vamos utilizar soluções líquidas, tá? Aquela em que o meu solvente está no estado líquido. Como eu já havia falado, a maioria das vezes você vai perceber que este solvente é a água, tá bom? Então vamos lá. O próximo tópico, então, desta nossa aula é sobre a concentração das soluções propriamente. Fez aí este balanço, fez aí esta base, a fundamentação então desse nosso conteúdo. A gente chega então no ponto auge da nossa aula, que é para falar sobre a concentração das soluções. Veja, a concentração das soluções são expressões matemáticas. Essa relação matemática, ela é entre uma certa quantidade de soluto e
em uma certa quantidade de solução. E você vai entender por que existem vários tipos de concentração. Ora, existem vários tipos de expressar a concentração, várias formas de expressar a concentração de uma solução, porque essa quantidade de soluto pode ser expressa de forma diferente. Eu posso determinar a massa, eu posso determinar o volume, o percentual, eu posso determinar quantas partes de soluto tem em 100 partes de uma solução. Nós chamamos de percentual. Posso ver quantas partes de soluto tem em 1 milhão de partes da solução, que nós chamamos de ppm. Nós podemos analisar quanto que é a massa do soluto dentro de uma solução. Podemos analisar qual é a quantidade de matéria de um soluto dentro de uma certa quantidade de solução. E daí vão surgir, então, diversas formas de determinar a concentração de uma solução. Né? Quando você pergunta por que tem tantas formas de expressar a concentração de uma solução? Esse é o motivo, coração. Tá? Então, quero que você entenda o que você está estudando, tá certo? Aqui a gente está desvendando para você todos os segredos da química, coração, tá certo? Então, fica aí com a gente. Na próxima aula a gente vai falar sobre concentração das soluções. Se inscreve no nosso canal, coração. Curte, comenta e compartilha. Tem muita gente precisando desvendar também esses mistérios da química com a gente. Não esquece de ativar o sininho, coração, porque aí todas as vezes que nós lançarmos a nossa aula aqui tem muita coisa bacana, coração, para você não perder, tá certo? Você vai ser notificado. Lá no Instagram a gente vai estar divulgando lá tudo o que tem de novidade, dicas do Enem, tá certo? Segredos da química e tudo que vai ser lançado aqui no nosso canal a gente vai estar dando lá para você de exclusividade. Segue a gente lá também, coração, no Instagram. Missão cumprida, até a próxima, eu fico por aqui, tchau!